Eu sou William Timura, eu sou autista e nesse vídeo eu vou falar sobre empatia. Mas não somente, na verdade, eu vou falar sobre empatia. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco, pelo menos, né, de como mais ou menos é o meu processo quando eu vou pesquisar, né, fazer pesquisas em artigos científicos e um pouco de uma investigação que eu fiz relacionado a uma dúvida que eu tive sobre essa questão de empatia entre pessoas com autismo. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os artigos que eu vou usar que eu vou citar ao longo desse vídeo. E é claro que não foram apenas esses que eu li, mas eu acho que são ótimos artigos, principalmente para você aí que tem um interesse um pouco maior também em leitura científica, só que nunca leu um paper, especialmente porque alguns papers, infelizmente, a maioria deles vão ser em inglês, de fato, mas eu selecionei aqui um assunto que pode ser um pouco interessante e talvez pelo menos o primeiro paper que eu vou citar nesse vídeo, acho que pode ser uma leitura legal. Bem, a dúvida que eu tive, na verdade, foi frente a algumas situações, especialmente considerando vários autistas que eu conheço, sobre como eles se manifestam empaticamente, digamos assim, em diversas situações do cotidiano. A empatia, como já foi dito aqui em alguns vídeos anteriores desse canal, a gente pode compreender ela por pelo menos duas vertentes, né, digamos assim. A gente pode compreender a empatia num viés mais cognitivo, né? Ou seja, compreender, que está relacionado com a teoria da mente, que é essa habilidade de conseguir se projetar sob perspectiva de outra pessoa, né? Conseguir compreender como aquela outra pessoa está analisando, está entendendo determinada situação social que também você faz parte. Mas a empatia também tem um viés mais emocional, no sentido de você sentir pelas outras pessoas, né? Então, é uma combinação, digamos assim. O que a gente chama de empatia geralmente é uma combinação dessas duas coisas. Então, para você se comportar de uma forma que geralmente, né, a gente diz que é uma forma empática de se comportar, geralmente a gente pode pensar que você vai precisar desses dois elementos, digamos assim, né? A capacidade de compreender sob a perspectiva de uma pessoa, entender como ela compreende a situação e, é claro, a capacidade de sentir a emoção por ela. Você vai precisar dessas duas coisas. E como já foi dito aqui em outros vídeos do canal também, autistas de fato têm um déficit na teoria da mente. Então, alguns autistas podem se comportar de uma forma que parece um pouco fria, digamos assim, justamente porque para nós autistas nem sempre é intuitivo a gente conseguir compreender a situação tão facilmente sob a perspectiva de outra pessoa. Ao mesmo tempo, não quer dizer que autistas não sintam emoções por outras pessoas. Pode sim haver alguma situação de ali um ente querido ou alguém que, desde que esse autista esteja compreendendo que essa pessoa esteja com dor ou esteja passando por uma situação difícil, essa pessoa com autismo sim pode sentir emoções ruins, desagradáveis, tristeza, por exemplo, e até mesmo num nível bem intenso. E foi justamente pensando na intensidade que algumas pessoas com autismo que eu conheço, né, essa intensidade dessas emoções que essas pessoas podem sentir, que me veio o questionamento. O questionamento no sentido de que, será que as pessoas com autismo elas têm esse sentimento, essas emoções, né, por outras pessoas de uma forma um pouco mais acentuada do que a maioria típica? Ou será que é uma tendência delas sentirem até menos? Minha experiência pessoal sobre isso, na verdade, é que, por exemplo, em uma situação, quando eu vou assistir um filme triste com outros amigos, geralmente eu sou a pessoa que sou menos afetada emocionalmente pelo filme. Para mim é um pouco difícil de conseguir ver ali toda a narrativa da obra sem pensar que tudo aquilo foi feito por trás de uma câmera, que na verdade são apenas atores, e que, enfim, aquilo não me desperta tanta emoção quanto eu vejo que tem o potencial de despertar nos meus amigos. Por outro lado, eu conheço autistas que sentem uma emoção muito mais intensa do que tipicamente, né, outros amigos meus não autistas aparentam sentir. Então, assim, numa forma que eu compreendo, né, algumas pessoas com autismo que eu conheço parecem até que são pessoas hiperempáticas, digamos assim, né? Pessoas que têm
sentem uma emoção, parece muito mais intensa do que as pessoas de desenvolvimento típico. Mas é claro, isso é apenas uma forma que eu conseguir ver entre os meus amigos. Eu não posso ter validade externa sobre essa afirmação. Ou seja, eu não posso dizer que autistas em geral são hiperempáticos, digamos assim. Então, justamente pensando nisso, que eu gostaria de saber, então, na literatura científica, o que a gente já sabe sobre isso. Então, no início dessa minha investigação, eu vejo esse paper aqui, né, um artigo. Na verdade, ele tem um pouco mais cara de carta, na verdade, uma sugestão de um pesquisador do que realmente um estudo bem elaborado propriamente dito. Esse autor é o Adam Smith e ele publicou no Journal of Autism Disorder. O título é Empatia emocional entre pessoas com autismo. Fraca, intacta ou acentuada? Ele foi publicado em 2009 e eu acho muito interessante o questionamento, o raciocínio, na verdade, né, que esse pesquisador aqui expõe, porque, ao meu entender, é a primeira vez, pelo menos nessa pequena investigação que eu fiz, é a primeira vez que um pesquisador levanta essa hipótese que talvez essa dita empatia emocional entre pessoas com autismo seja até mesmo um pouco mais acentuada do que em comparação às pessoas de desenvolvimento típico. Para citar uma frase conclusiva da sugestão, né, desse raciocínio desse pesquisador, ele diz aqui que muitas pessoas com autismo e muitos familiares ou pessoas que cuidam de pessoas com autismo acreditam que essa questão de uma empatia emocional acentuada é até parte do autismo. É claro que essa questão da hiperempatia emocional, digamos assim, não é um critério de diagnóstico, como a gente já viu na série aqui baseada no DSM-5, né, que é um manual que geralmente a gente usa para diagnosticar autismo. Porém, eu acho muito interessante que esse autor, em 2009, né, ele sugere que nos anos seguintes, então, devemos esperar que na literatura científica venha a surgir novos estudos que tentem evidenciar isso, né, para descobrir de fato, será que a empatia emocional entre pessoas com autismo ela é intacta, fraca ou então acentuada? E bem, ele estava certo, na verdade, né, esse raciocínio que esse pesquisador expôs, de fato, levantou interesse na comunidade dos pesquisadores de autismo, e ele foi citado, então, por outros pesquisadores que tentaram validar essa hipótese, alguns até falando, né, contrapondo ele, dizendo que esse raciocínio dele possivelmente não faria sentido, ao mesmo tempo que outros também conduziram estudos para tentar validar, então, essa hipótese. Como será que funciona, né, a questão da empatia emocional entre pessoas com autismo? Existem outros artigos, né, que então tentaram fazer isso, só que eu vou apresentar um deles aqui para vocês, que particularmente é um que eu achei bem interessante, que foi publicado em 2013. Eu vou deixar o link desse estudo na descrição, e esse estudo é um estudo a nível neurocientífico, na verdade. E esse estudo mediu justamente isso que eu selecionei aqui, né? Que é um estudo que tenta entender, então, essa questão da empatia emocional, né, dita empatia emocional, e também a compreensão social das pessoas que foram ali testadas nesse experimento. E a conclusão que esse estudo chegou é que pessoas com autismo, frente a situações que há alguém em uma situação complicada, né, passando por dificuldades, passando por uma situação difícil, estressante, as pessoas com autismo têm uma dificuldade um pouco mais acentuada em entender a complexidade social, porém, né, uma vez que elas entendem, elas têm uma excitação empática, digamos assim, um pouco mais acentuada em relação às pessoas de desenvolvimento típico. Eu usei o termo excitação, na verdade, porque do inglês vem de empathic arousal, que foi como originalmente descrito pelos pesquisadores, mas pode ser um pouco difícil de traduzir esse termo. Ou seja, no mínimo, há sim algum nível de evidência que sugere que pessoas com autismo têm essa dita empatia emocional mais acentuada em relação às pessoas de desenvolvimento típico. Eu achei isso bem interessante. Novamente, contextualizando com a minha história, eu vejo que há situações que tipicamente as pessoas se sentem tristes
e que geralmente não me provocam muitas emoções tristes, como por exemplo no caso de um filme. Porém, diferentemente de um filme e diferentemente de outras pessoas, outros amigos meus também autistas e não autistas, eu consigo sentir muitas emoções jogando jogos, né? Então, eu já tive um jogo, por exemplo, um RPG, né, que é um tipo de jogo que se tem ali uma narrativa, e durante essa narrativa, ao final dela, eu já cheguei até a chorar durante esse jogo. O que talvez não seja tão comum para pessoas que jogam videogame. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que também, pelo menos, vocês façam algum esforço para minimamente ler um desses artigos aqui que eu propus na descrição desse vídeo. Eu entendo que, infelizmente, sempre há a barreira do inglês, mas, enfim, pelo menos existe ferramentas de tradução automática, né, hoje em dia. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo e, por favor, comentem o que vocês acharam desse estilo de vídeo, se vocês acharam interessante e se eu trago mais esse tipo de conteúdo aqui para o canal ou devo continuar com outro tipo de conteúdo. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. E, é claro, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.